Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Saindo da Caixa com ou a Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. E aqui nós falamos sobre a energia da semana. Aqui nós falamos sobre situações que estão acontecendo no Brasil e no mundo, em grandes âmbitos, à vista, obviamente, dos registros acásticos. O meu nome é Karen Liege, sou terapeuta holística há mais de 30 anos e especialista em leitura de registros acásticos. E se você quer saber como foi a leitura da energia desta semana, que vai do dia 5 ao dia 11, porque eu começo a semana na minha segunda-feira, fique aqui comigo que eu já conto tudinho para você. Já, já. Muito bem, vamos iniciar então focando sobre como foi a minha leitura essa semana. E eu inicio essa leitura pela metáfora que rege esse período do dia 5 ao dia 11 de julho. Bom, a metáfora que eu vejo nessa leitura mostra uma grande enxurrada, uma água muito suja, carregando muita lama em si. Muitos objetos, muitas coisas sendo carregadas, árvores sendo derrubadas. Então, é um terreno enorme e essa água, ela desce, porque é um terreno um pouco inclinado. Então, ela vai descendo e vai levando tudo que ela vê pela frente. O que me chama atenção nessa água é essa condição dela de estar varrendo o terreno e o lugar por onde ela passa não restar praticamente nada, a não ser um pouco desta lama ainda parada, né, nesse terreno, mas não há ali mais nenhum verde, não há ali mais nenhum objeto, nem árvore, nem grama, nem absolutamente nada. Ela varreu muitas coisas e deixou apenas essa camada de lama. E eu só posso ver essa camada de lama porque em algum momento em que essa água está descendo, ocorre lá no fundo, no horizonte que eu estou enxergando, de onde essa água vem vindo, ocorre como se fosse uma fervura instantânea e essa água ela evapora toda de uma vez só. E essa ebulição, essa fervura, ela me parece algum evento, ela me parece algum movimento de grande força criado pelas pessoas, enfim, algum movimento de grandes embates ainda. Mas qual é a grande característica que eu percebo nesse movimento? Há um desgaste instantâneo também. Há essa evaporação de uma água que estava, lembrem, limpando o terreno, e de repente parece que tudo para, de repente parece que há essa ebulição e a energia que estava, a água que estava limpando tudo, para que a gente pudesse ver o terreno limpo, ela desaparece instantaneamente. Me parece aqui, então, que esse movimento que traz essa ebulição, me parece aqui um movimento que traz esse vir à tona das nossas insatisfações, vir à tona das nossas dores internas, de muitas pessoas, também está produzindo uma parada num processo de limpeza. Me parece que há aqui um grande cansaço mental, emocional e até mesmo espiritual, por que não dizer? Porque esse movimento dessa semana, que não foi mostrado ainda exatamente o que é, mas acredito que seja ainda conectado às questões da saúde e da política, principalmente aqui no Brasil, mas também no mundo, e obviamente, como não pode deixar de ser, da questão econômica, financeira do mundo todo. Me parece que
todo esse debate, toda essa briga, todo esse confronto, em algum momento vai trazer um desgaste muito grande para os grupos em geral. Então, embora a gente possa sim ver ainda algum movimento, alguma ebulição forte essa semana, nós também vamos ver essa ebulição trazer um certo travamento para esse movimento que estava indo muito rápido, que estava indo morro abaixo, como a gente diz, né? Então, por isso que depois que isso ocorre, a gente vê esse terreno ainda lotado de lama. E a água cessar de correr. E a água cessar o seu movimento natural, que é lavar, limpar, remover essa lama que infelizmente nos impede de ver a verdade. Então a gente precisa observar muito. De qual das partes, de que grupo vem esse movimento de enfrentamento? De qual das partes vem de novo essa ilusão? Porque me parece que de novo esse movimento não passa de um movimento provocado sim pelas dores, mas principalmente por aqueles conteúdos inconscientes que nós carregamos e que nós não estamos conseguindo enfrentar e trazer à tona. Então, algumas situações aqui de inquietações, algumas questões aqui de brigas, de trazer a suposta verdade à tona, ainda não é bem isso que está acontecendo. Nós precisamos ficar de olho para ver qual é o movimento essa semana que vai bloquear a nossa capacidade de enxergar a verdade. Qual é a verdade que está sendo impedida de ser vista? Então, precisamos olhar para isso. Isso pode vir de qualquer um dos lados e nós precisamos aceitar isso. No sentido de que, sim, qualquer uma das nossas visões pode estar errada. Nós precisamos aceitar isso. Que a maioria das nossas visões, às vezes, vem através das nossas crenças. Às vezes, as visões que a gente acredita que sejam muito reais, muito verdadeiras, podem sim ser ilusões. Podem sim vir através das nossas crenças, e em especial aquelas crenças inconscientes que vêm por causa dos nossos dramas infantis, por causa dos nossos traumas que foram gerados lá na infância por conta de rejeição, por conta às vezes de uma má educação, ou por conta às vezes de um excesso de cuidado, ou qualquer outra situação que vocês possam imaginar. Nós temos muitos traumas e muitas dores que vêm da infância, e esses traumas e essas dores conseguem empurrar para o fundo aquilo que nós poderíamos enxergar, as verdades que nós poderíamos enxergar, e elas ficam então um pouco cobertas de lama. E é para isso que essa água vem, para trazer a verdadeira visão lá do fundo do nosso inconsciente. Entretanto, muitas vezes a gente fecha os olhos para não ver, porque dói. E nós não queremos a dor. A nossa geração e a geração que veio depois da minha geração não gosta de dor, não gosta de sentir dor e foge da dor como o diabo foge da cruz. Infelizmente, nós temos que aprender a olhar de novo para as nossas dores, porque às vezes atrás dessas dores é que a gente vai encontrar a verdade e não simplesmente vamos esconder, vamos fugir e não olhar para o que está ali por trás. Então precisamos aprender a enfrentar o nosso inconsciente, aprender a enfrentar o porquê das nossas crenças, o que nós temos por trás das nossas crenças, quais os medos que nos fazem acreditar naquilo que nós acreditamos. Me parece que aqui existe um certo esgotamento também, no sentido de as pessoas terem se debatido tanto, terem brigado tanto por tantas coisas, e se darem conta de que 2, 3 anos depois do início desses embates, nada muda, nada aconteceu. Então me parece que há também esse tipo de esgotamento, que é o esgotamento moral, né? Batalhei tanto
briguei tanto, esperneei tanto e as coisas continuam exatamente iguais. Eu entendo que esse é o momento de nós olharmos para o que está sendo feito, nós olharmos para as mudanças que já foram feitas, nós olharmos para aquilo que foi desconstruído, principalmente dentro de nós mesmos, para que a gente possa começar agora um processo que seja construtivo e não destrutivo, como vem sendo feito. Um processo construtivo, ele trabalha a favor do movimento, ou seja, ele não vai contra tudo aquilo que as pessoas estão fazendo, mas ele entra no movimento e vai inserindo aos poucos as suas ideias, os seus próprios movimentos, de uma forma mais harmônica com o fluxo da vida, com aquilo que está acontecendo. Porque toda vez que você insere uma força que vai totalmente contra o fluxo, há duas coisas que podem acontecer. Ou ela é igual em força e ela bloqueia o fluxo, ou ela é menor e acaba sendo arrastada, ou ela é maior e ela vai criar aqui um tsunami, né? Porque ela vai empurrar a água de volta para sua origem e vai criar uma onda gigantesca como reação. E é mais ou menos isso que nós vemos acontecendo. Alguns tsunamis, porque nós estamos usando grandes forças contra grandes fluxos. E isso nunca pode funcionar muito bem. Agora, se eu tenho um fluxo que vai nesse sentido e eu trago a minha ideia para andar nesse sentido, mas uma ideia forte, bem embasada, e eu trago ela para andar junto, eu insiro as minhas ideias, eu insiro as novas formas, eu posso ir puxando esse fluxo numa direção que é diferente daquela que o fluxo está indo. Então, eu estou somando forças e eu estou conseguindo conduzir o fluxo para um outro lugar, para um lugar que a gente quer. As energias, as ideias, os fluxos, eles agem assim. São forças da natureza, assim como todas as outras. E soma de forças, às vezes pode ser nula, se forem exatamente uma contra a outra. É o que nós estamos vendo, né? Uma força totalmente oposta à outra, indo em direções contrárias, se bloqueando de frente, e então as coisas não se movem. Não há uma tomada de atitude para construir algo. Há tomadas de atitude para desconstruir aquilo que está lá. Enquanto eu vou desconstruir apenas, eu não estou construindo nada de novo. Eu estou apenas destruindo o que está lá, mas não estou dando uma outra via, não estou dando uma outra opção. Então, muitas pessoas que estão trabalhando nesse sentido, elas estão trabalhando como aquela pessoa que vai lá e implode o prédio. Apenas implodir o prédio não vai mudar nada. Você vai precisar esperar a poeira baixar, você vai precisar limpar o terreno, você vai precisar ter uma força construtiva para que naquele espaço se faça algo de bom. Então, o que eu percebo nessa semana é justamente esse cansaço, essa percepção de muitas pessoas de estar nesse movimento há tanto tempo e estar cansando por não estar vendo um resultado, por não estar vendo as coisas serem construídas da forma como se quer. Então, é necessário uma nova estratégia. É necessário mesmo dar uma parada. Só que aqui existe um porém. Qual é o porém? Como nós construímos um novo mundo? Como nós construímos uma nova terra com uma nova consciência? Como que nós podemos fazer isso? Só existe uma forma: mudando a consciência das pessoas. De quais pessoas eu posso mudar a consciência de quais pessoas? Ninguém. Eu não posso chegar em você que está me assistindo e mudar a tua consciência. O que eu posso é colocar ideias, você olhar para essas ideias, achar que elas fazem parte de algo bom, achar que faz sentido e você concordar comigo e querer entrar nesse caminho.
A partir dali, o caminho é seu. A partir dali, você tomou uma decisão de mudar a sua consciência. Não fui eu que fiz. Eu apenas mostrei uma ideia, a qual você pode se engajar ou não. Eu não posso mudar a consciência de ninguém. Eu posso ajudar pessoas a encontrar um caminho onde essa consciência pode ser construída. É complicado quando as pessoas tentam impor à força uma ideia, porque isto é um movimento de domínio, isso é um movimento de controlar o outro. Não dá para ser assim. Sim, existe um movimento de autodefesa, existe um movimento de evitar movimentos ruins, ok, eu concordo. Mas a gente precisa cuidar porque existe um limite entre você impedir atos ruins, como um assassinato, como um estupro, como algum tipo de atentado, e você querer impor ideias às pessoas. Existe diferença entre isso. Existe um limite que leva você até a borda do precipício. Se você der um passo desse limite, você cai no precipício. Que muitos e muitos líderes caíram. Que muitos e muitos líderes entraram, infelizmente, nesse jogo de sedução. Então, a ideia aqui é: seja aquilo que você quer que exista no mundo. Seja a pessoa que você quer. Se você odeia pessoas fascistas e controladoras, não seja um igual. Simples assim. Tem uma fala, eu agora não lembro quem foi que falou isso. Foi uma pessoa famosa, né? Mas eu não lembro realmente quem foi. Que ela diz assim: a única forma de você ser contra a homossexualidade é você dizer não a um homossexual se ele lhe pedir em casamento. Então você pode negar isso. E eu achei isso bárbaro, porque realmente a gente não pode. Eu não acredito ou eu não aceito, né? Não existe isso. A pessoa está ali, ela existe, ela é daquele jeito. Não existe outra opção. Não existe você não aceitá-la, porque você não tem, se você não tem relacionamento nenhum com ela, você não existe você não aceitar que ela seja assim. Eu achei essa uma tomada ótima, que parte daquilo que nós estamos falando aqui. As pessoas têm suas próprias ideias. Não existe a opção eu não aceito essa pessoa. Você pode não ter a mesma ideia que ela. Está tudo certo, porque você pode ter a sua ideia e a outra pessoa pode ter a ideia dela. Você não pode querer impor as suas ideias, porque não é assim que funciona. Não vai funcionar. Você só vai encontrar uma força contra. O que você pode fazer é trazer uma ideia melhor e ver se a outra pessoa concorda com você. E aí, então, podem crescer juntos, quem sabe, aprender juntos seria excelente. Nós podemos realmente mudar o mundo quando nós mudamos a nós mesmos, quando nós saímos das dores da infância, porque são as nossas dores da infância que fazem a gente atacar, que fazem a gente ser contra, que fazem a gente ter tanto medo que a ideia do outro entre na gente que a gente fecha tudo. A gente tem tanto medo que a outra ideia nos domine que a gente entra em guerras pessoais. Então, olhar para isso, curar essa nossa questão, curar essa nossa parte que não aceita o outro, é o início para a construção desse novo mundo que eu falo que é urgente de ser construído, ou nós vamos entrar sim num movimento de autodestruição. E eu percebo também que uma das formas de nós mudarmos isso é quando nós, essa geração, a minha geração, a geração que está vindo depois de mim, conseguir fazer curas, curas internas profundas, conseguir entender-se, conseguir curar as suas carências principalmente, o seu medo de não sobreviver, o seu medo da dependência e também a sua dependência do amor dos outros. Quando nós conseguirmos fazer tudo isso, irá surgir um novo tipo de pais e educadores.
Aí então nós estaremos realmente curando essa humanidade. Ou seja, hoje nós vemos pais que têm dentro de si um sentimento de dor, de vazio, de falta tão grande, que eles acabam colocando sobre os seus filhos a responsabilidade sobre o amor, a responsabilidade de amá-los, de dar a eles tudo aquilo que eles não tiveram ou acham que não tiveram dos seus próprios pais. Quando esse ciclo que nós estamos vendo aqui de dependência emocional, de colocar sobre os seus filhos, de não conseguir dizer não para os seus filhos e isso está trazendo filhos que são, na sua grande maioria, autoritários em relação aos seus pais, porque afinal de contas eles precisaram aprender a ser mais fortes que os pais para sobreviver, já que os pais não eram fortes. Eles precisaram aprender a fazer isso, então se tornam filhos autoritários. Quando esses filhos talvez consigam se curar dessas dores infligidas por seus pais, nós vamos ter novos pais para essa cura que nós tanto esperamos, para uma nova humanidade. Porque a cura de tudo isso que está acontecendo para a humanidade, ela passa pela cura individual. Não existe outra forma de nós termos uma nova humanidade se o humano individual não se curar. Se as nossas dores individuais não se curarem, porque a humanidade ela é feita por indivíduos, a humanidade ela é feita por pessoas que carregam essas dores, e essas dores se transformam em guerras, essas dores se transformam em brigas políticas, essas dores se transformam em separações, em tantas dores que nós vemos na humanidade, elas têm início sempre no individual. Então, só existe essa cura, que é a cura individual. E eu pergunto então o que os registros podem auxiliar nessa nova caminhada da humanidade. E, obviamente, que eles trazem os registros akáshicos como uma ferramenta importantíssima na transição planetária. Por quê? Porque os registros akáshicos eles vêm de uma consciência que está fora dessas dimensões, além inclusive da quinta dimensão. E os registros akáshicos, eles trazem então essa visão que não é dual, que não é polarizada, que não traz julgamento para isso, mas que olha para a humanidade da forma como ela é. Somos todos iguais. E justamente por isso, justamente por os registros trazerem essa visão de que somos todos iguais e não como as pessoas querem achar que existem seres tão diferentes, né? Cada ser está, na verdade, agindo a partir das suas próprias dores. O que muda é quais são essas dores. Então, nós precisamos olhar para essa questão e entender que os registros podem trazer, sim, uma visão muito mais clara sobre quem nós somos e para onde nós precisamos ir. O que precisamos curar em nós, para que a gente possa mudar, pelo menos, o nosso pequeno universo, o nosso âmbito familiar, as nossas relações familiares e as relações com amigos, com cônjuges, enfim. Quando nós fazemos isso, nós criamos uma pequena célula saudável no meio de tudo isso. Essa célula saudável, ela vai trazer milhares, talvez milhões de descendentes depois de mim, saudáveis. Porque ela vai conseguir trazer esse equilíbrio. Então, não se iluda. Uma pessoa que se cura e que tem descendentes curados a partir de si, ela constrói sim uma grande mudança na humanidade, no futuro da humanidade. E se nós conseguirmos, além disso, convencer pessoas que estão próximas de nós que elas precisam também se curar, alcançar o seu equilíbrio, alcançar o seu estado de felicidade, nós estaremos construindo a nova Terra. E é isso que os registros
trazem para nós. É essa visão. A gente só pode enxergar como será a quinta dimensão de fora da quinta dimensão. Assim como nós aqui, numa consciência de terceira, não conseguimos enxergar a verdade da terceira dimensão, nós precisamos olhar de fora. Assim como os seres de quarta dimensão não conseguem olhar a sua própria dimensão, mas conseguem olhar para a terceira. Então eu preciso estar acima, numa consciência acima. Então, se eu quero levar pessoas a terem consciências de quinta dimensão, eu preciso trazer um olhar de fora, que é o olhar acima da sétima dimensão. É assim que nós vamos conseguir construir verdadeiramente essa transição planetária, ou seja, mudar a consciência das pessoas para construir um mundo novo. Precisamos convencer grandes empresas que é importante investir em pesquisa científica e educação. Ou seja, para que eles possam patrocinar tanto a pesquisa científica, questões de pesquisas científicas, como também o estudo de milhares de crianças, adolescentes, jovens que possam se formar, ter excelentes formações, que possam ver um mundo novo, possam criar dentro de si essa visão. Porque é através dessa visão de um mundo novo que esse mundo é gerado, que esse mundo é criado. Não existe futuro que não tenha sido sonhado. Então é isso que nós precisamos entender. Nós somos, sim, os construtores e os criadores dessa nova realidade. Os registros acásticos têm um papel fundamental, e já foi dito isso mais do que uma vez. Eles são a visão dessa nova terra. Eles trazem dentro deles tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que deu errado, através das muitas gerações. E às vezes a gente olha para a história e não entende. E a história ela sempre é contada de um ponto de vista de alguém. Se nós olharmos para os fatos apenas, se nós conseguíssemos ver por que as pessoas fizeram, o que elas estavam tentando fazer, se a gente conseguir entender que a grande maioria dos maiores psicopatas da humanidade, e digo isso principalmente dos psicopatas que se tornaram líderes de países, a grande maioria deles não chega brigando, bradando ou chutando. A maioria deles chega convencendo grupos de pessoas a defenderem as suas ideias. Eles são extremamente cativantes e eles fazem as pessoas que estão dentro do seu país, dentro do seu grupo, acreditarem. E é por isso que se mantém no poder. Então, nós precisamos pensar e rever nossos valores, certo? E não vou defender e não defendo nenhum lado político, porque entendo que nós nunca tivemos nada muito bom, infelizmente, na política. E acho que não dá para a gente ficar se perdendo nessas questões. Vamos aproveitar isso para olhar para a verdade, para que a gente possa se curar verdadeiramente e conseguir entender que a gente pode sim esperar o que a gente quiser das pessoas. As pessoas são capazes de qualquer coisa. E não é por isso que a gente vai deixar de amá-las, mesmo assim. E aqui vem uma grande mensagem que foi propagada, né, há muitos anos. Eu acredito realmente que o amor é a única solução. Mas qual amor eu estou falando? Do único que vai fazer alguma diferença para você, que é a conexão com o eu sou, que vai preencher o teu cardíaco de uma sensação de plenitude, a sensação de amar e ser amado. Essa sensação vai tirar de você a dor e vai fazer com que você consiga olhar para as pessoas sem um filtro de expectativa, sem que você desenhe, né, essa pessoa de uma forma que ela não é. Quando você atingir isto, você vai entender. As pessoas têm as suas próprias dores, as suas próprias caminhadas, e nos cabe apenas entender isso. Cabe apenas a gente poder decidir
se a gente quer ajudar a pessoa ou se afastar, se a gente quer seguir a pessoa ou ir na direção contrária. E a gente só pode fazer isso quando nós não temos carências, quando nós não temos ilusões sobre as outras pessoas, sobre dependência, sobre relacionamentos e um pouco mais. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Amanhã começa então a Semana da Conexão com Eu Sou. Eu espero que você participe dessa conexão. Vou deixar aqui abaixo o link para você se inscrever. Um grande beijo no teu coração e até amanhã.